Depois que o GP da França acabou, Sérgio Pérez ficou furioso com o que ele acreditava ser um erro da FIA em relação ao safety car virtual, e que esse erro seria o motivo que o fez perder sua terceira colocação para o George Russell nas voltas finais. E quando a gente olha o lance, realmente é muito estranho. O Pérez parece estar bem mais devagar que o Russell, enquanto o piloto da Mercedes simplesmente acelera e ultrapassa o mexicano. Mas então o que seria esse erro no safety car virtual que custou o pódio do Pérez? É o que eu vou explicar para vocês aqui no vídeo de hoje. O Pérez fez denúncias bem fortes em relação ao safety car virtual, dizendo que o sistema estava totalmente errado e que interferiu no resultado da corrida. Segundo ele, a corrida deveria ter voltado quando ele e Russell estavam na curva 8, só que voltou bem depois, lá na curva 13. E como um erro grave desses teria acontecido? Primeiro a gente precisa entender como o safety car virtual funciona. O VSC, como também é conhecido, é um mecanismo da FIA para quando há uma situação perigosa na pista, mas não perigosa o suficiente para que o safety car de fato entre. Como um carro parado no canto, que foi o que aconteceu nesse GP com o Zhou. Assim, os pilotos têm que diminuir a velocidade, o que deixa mais seguro o trabalho dos fiscais para retirar o carro e também dos próprios pilotos na pista. Durante um período de safety car virtual, o diretor de provas coloca um tempo mínimo de volta bem mais lento, e os pilotos não podem fazer uma volta mais rápida do que esse limite mínimo. No volante deles aparece um aviso, dizendo se eles estão mais rápidos ou mais devagares que esse limite mínimo. E esse aviso é chamado de delta. Quando o VSC acaba, todos os pilotos devem estar com o delta positivo, ou seja, mais lentos que o tempo mínimo permitido. Caso eles não estejam, levam uma punição. Por isso, pouco antes de acabar o safety car virtual, vemos os pilotos bem lentos na pista, pois estão tentando aumentar o tempo de volta para ficarem com o delta verde antes do VSC acabar. E é aí que entra o problema relatado pelo Checo. Quando as equipes recebem o aviso de que o VSC vai acabar, segundo o código desportivo da FIA, a corrida será retomada em um tempo aleatório dentro de 10 e 15 segundos. Porém, nessa corrida em específico, houve um problema no sistema do safety car virtual, fazendo com que a corrida não fosse reiniciada após o fim do tempo como ela deveria. Foi então que os diretores rapidamente trocaram para o sistema reserva e o processo de encerramento do VSC começou tudo de novo. E o segundo acionamento funcionou corretamente conforme anúncio oficial da própria FIA, que afirmou que todas as equipes foram notificadas corretamente na segunda vez, exatamente como o sistema reserva deveria funcionar para esse cenário. E o principal problema pode ter sido uma falha de comunicação dentro da própria Red Bull, visto que o engenheiro do Pérez lhe disse via rádio, VSC terminando, e segundos depois disse novamente, se mantenha dentro do delta. E o Pérez respondeu, mas por que se o VSC está acabando? Já a conversa da Mercedes foi bem mais direta. O engenheiro de Russell lhe disse, VSC está acabando. E quando o anúncio veio, reforçou a mensagem, o VSC ainda está acabando, mantenha o delta. E nesse caso, o Russell poderia ter entendido de uma maneira melhor que o Pérez de que o VSC ainda não estava de fato acabando. E por isso conseguiu ter uma relargada melhor na curva 14, já que tinha uma noção mais exata de quando ele de fato acabaria. Christian Horner disse que iria conversar com a FIA para entender melhor o que aconteceu, já que o Pérez afirmou que não estava recebendo a mensagem do delta em seu carro, o que tornaria muito difícil para ele saber a velocidade que deveria se manter na pista. Horner então disse que ou o George antecipou esse problema e estava dentro do delta, ou as informações que os carros receberam foram diferentes. O que, caso seja verdade, seria um grande erro da FIA. Mas, novamente, a entidade reforçou que a mensagem passada para todos foi exatamente a mesma. O chefe de engenharia da Alfa Romeo confirmou que foi meio confuso, pois quando o primeiro VSC deu problema, eles não sabiam se era para recomeçar a corrida ou se manter dentro do delta, mas que alguns segundos depois receberam uma mensagem da FIA em relação ao acionamento de um segundo VSC e foram corretamente informados. Então, se isso foi um erro que aconteceu somente no carro do Pérez, isso é realmente algo grave, porque afetou diretamente a posição de corrida dele em uma disputa de pódio. Mas caso tenha sido um problema dentro da própria Red Bull, aí não tem muito o que fazer, as reclamações do Pérez são só em vão. Mas o que você acha sobre isso? Escreve aí nos comentários que eu quero saber o que você tem a dizer. Se você gostou do vídeo, não esquece também de se inscrever no canal, deixar o joinha e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo exclusivo aqui do Clube da F1.
Um abraço e até o próximo vídeo.